E não é que sextou? Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer pra vocês um caso muito esquisito, e eu já adianto pra vocês que eu não gosto muito dele. Já tem um tempo que eu queria contar ele, porém eu sei que ele é um caso que depois deixa uma má impressão danada quando a gente vai dormir por causa das paredes. E ele me lembrou bastante o caso da 657 Boulevard, que já tem vídeo aqui no canal, quem não assistiu ainda, convido vocês a assistir, que é o caso Daniel LaPlante. Gente, esse caso é muito esquisito, mas muito esquisito mesmo, principalmente o começo, tá? Então, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, vamos tomar aí uma coragem pra ouvir essa história até o final. E também, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá? Que é bastante importante, ajuda bastante o meu trabalho. E ativa o sininho das notificações, que é pra você não perder nada. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Towson, Massachusetts, 1986. Olha, lembrando Supernatural. Bom, gente, nessa cidadezinha, tá, de Towson, no ano de 1986, uma família formada apenas por um pai, né, o Brian Andrews, e também por duas filhas. Uma delas era a Annie Andrews. A Annie Andrews, ela tinha 16 anos de idade e também estava passando por um período muito difícil. Na verdade, assim, a família inteira estava passando por um período difícil. As meninas e também, né, o Brian, eles estavam sofrendo a perda, então, da esposa do Brian, a mãe das meninas, que tinha falecido, ela tinha falecido de câncer. Então, todos ali na família estavam muito tristes, estavam tentando ali buscar um recomeço. Acontece que nesse período de tempo, já tendo ali a Annie, né, os seus 16 anos de idade, talvez o pai ali tenha se enfiado demais no trabalho para tentar esquecer as coisas, cada um tem o seu método, e as meninas começaram a ficar um pouco mais sozinhas. No ano de 1986, as meninas ainda viviam esse luto, assim como o Brian. Cada um estava lidando com aquilo de uma forma diferente, e as meninas, elas se sentiam um pouco sozinhas e também um pouco tristes. E é nesse momento que a Annie, então, né, com 16 anos de idade, ela recebe uma ligação de um garoto. Esse garoto, ele se identifica como Daniel LaPlante, porém ele muda as características físicas dele. Ele diz que ele é loiro, que ele é alto, que ele é atlético e que ele tinha ouvido falar dela, né, na escola, porque eles estudavam na mesma escola, e foi assim que ele teria conseguido o número de telefone dela, com amigos. Então eles começam a conversar por telefone. Isso parece muito estranho, mas era 1986, então essa era a única forma ali que as pessoas tinham, além de cartas ou pessoalmente, para poder se comunicar. No caso das gêmeas, né, que todo mundo dizia que eram as gêmeas silenciosas, que eu já fiz também aqui, a gente via muito isso, elas também conversavam ali com os paquerinhas delas pelo telefone. Só que nesse caso, as conversas, elas duraram muito mais tempo, elas foram durando semanas, muitas semanas mesmo, até que teve um dia que o Daniel chegou pra Annie e pediu para marcar um encontro com ela, conhecer a Annie pessoalmente, conversar com ela, e a Annie foi ao encontro dele. Porém, foi muito estranho. Por quê? Quando ela chegou lá, ela não encontrou o garoto loiro, alto e atlético. Ela encontrou um rapaz moreno, com as roupas sujas e com um aspecto ali de uma pessoa que não se cuidava muito ali, né, muito negligente ali com a higiene pessoal. E ela, mesmo assim, não se assustou, conversou muito com ele, né, passou um tempo conversando com ele, só que as perguntas dele começaram a deixar ela desconfortável. Lembrando, ela estava num processo ainda de luto, então ele começou a fazer muitas perguntas em relação à mãe dela. Isso foi uma coisa que ela não gostou, era um assunto que ela não queria tocar. Ele queria saber como aconteceu, né, e aí ela falou que a mãe dela teve câncer, e foi uma conversa muito ali forte, de repente, para ela naquele momento, e ela achou estranho ele se interessar tanto pelas formas com que a mãe dela tinha falecido, e ele queria detalhes, uns detalhes assim muito desnecessários de como foi o tratamento, detalhes esquisitos mesmo. Depois disso, eles conversaram ali por mais uma vez, e aí um dia, ela já muito triste, ela começou a pensar muito na mãe dela, conversava sobre isso com a irmã. Então um dia elas decidiram fazer ali o jogo, que na verdade não é um jogo, a gente sabe que o tabuleiro Ouija não é uma brincadeira que se faça, mas naquela época era muito comum. Então elas conseguem um tabuleiro Ouija, as duas irmãs, e decidem fazer o jogo, né? Decidem ali conversar com alguém, né? Chamar a mãe para tentar conversar com a mãe, com o espírito da mãe, pelo tabuleiro Ouija. A
questão é que não dá para saber, não tem relatos se elas foram ou não respondidas. A questão é que depois do jogo de tabuleiro Ouija, as coisas na casa começaram a se modificar. Gente, é uma coisa muito bizarra. Por quê? Quando o jogo acaba, começam barulhos, tá? Quase que instantaneamente elas começam a ouvir barulhos que vêm das paredes primeiro do quarto das meninas, depois elas começam a ouvir esses barulhos em outras paredes da casa e eram batidas fortes. Então nessa hora elas começaram a fazer aquelas perguntinhas, se é a mãe, se não é a mãe que tá ali, e elas começam a receber batidas de resposta, sabe? Estilo as irmãs Fox. Então elas vão fazendo essas perguntas e ali elas começam a perceber que a coisa começa a se tornar muito forte, meio fora de controle, porque mesmo quando elas não estavam perguntando, a coisa estava o tempo todo batendo nas paredes. Isso começou a gerar um incômodo a ponto assim delas simplesmente não conseguirem dormir. E elas chegam a relatar isso pro pai, pro Brian, em um dia que ele volta do trabalho, a Anne conversa com ele, fala das batidas, só que o Brian acha que na verdade as meninas querem chamar atenção, estão no período de luto, de repente elas estão, enfim, precisando de uma ajuda psicológica, esse tipo de coisa. Coisas da casa vão começar a mudar de lugar. As meninas vão perceber que os móveis, objetos começam a desaparecer, móveis começam a ser movidos e elas começam a achar aquilo muito estranho. Um dia, com uma batida muito forte, ele começou a bater muito forte no porão, as meninas se juntam, né? As irmãs então se juntam, vão até a cozinha, pegam uma faca e vão atrás, enfim, do espírito. A Anne, ela chegou até a pensar que ela podia ter soltado um demônio que saiu do tabuleiro Ouija, porque aquilo tudo parecia muito perturbador e era muito esquisito, porque quando o Brian, o pai dela, chegava, parava tudo. Então aquilo ali começou a deixar elas numa situação muito difícil, parecia que elas estavam mentindo. Então o que ela faz é descer com a irmã as escadas do porão para tentar enfrentar, seja lá o que fosse. Só que elas não conseguem encontrar nada. Naquele dia, elas sobem a escada, né? Estavam histéricas e acabam esperando o pai. E quando o pai chega, elas contam o que aconteceu, que precisaram ir, inclusive, até o porão para poder ver o que estava acontecendo ou enfrentar, sabe-se lá, o que tivesse lá embaixo. A questão é que o pai, nessa hora, faz o seguinte: pega as meninas e leva até um psicólogo e elas acabam tendo que fazer tratamento psiquiátrico ali, porque ele achava que elas estavam com algum tipo de problema devido ali à perda da mãe. Então, a situação delas foi totalmente desacreditada. Ninguém acreditou no que elas tinham falado. Até que, depois de um tempo, ele simplesmente começou a prestar atenção também. As meninas, né, já estavam fazendo seus tratamentos e tal. Uma delas já nem estava mais fazendo tratamento. Quando um dia o pai, o Brian, na minha opinião, não é relatado nada sobre isso, mas é só a minha opinião, eu acho que ele já estava desconfiando. Porque o que aconteceu foi o seguinte: ele pegou as meninas e colocou na casa da vizinha, falou: ó, vizinha, toma conta aí das meninas que eu quero ver aqui uma coisa. E ele prestou bem atenção na casa. Quando ele voltou do trabalho, as meninas não tinham voltado até a casa, então a última pessoa que viu a casa foi ele. E depois dele, ninguém mais entrou na casa. Então tudo que estava mexido na casa era estranho, porque tinha muita coisa mexida. Nessa hora ele corre até o quarto da Anne e quando chega no espelho, ele vê escrito: case comigo. E ele fica extremamente assustado e começam vários barulhos estranhos. Ele percebe que tem outra pessoa no local. Era o tal do Daniel Deplante. Daniel Deplante aparece na frente do Brian, tá? Do pai das meninas, com uma machadinha na mão. Só que isso não é tudo. Ele estava vestido com as roupas da falecida esposa do Brian. Olha que bizarro. E também estava de peruca, porque como, né, ela teve câncer, ela precisou usar peruca. Então ele conseguiu a peruca dela, uma peruca loira. Ele estava todo maquiado e ele estava com a machadinha na mão. O Brian precisou lutar pela vida dele. Os dois entraram em luta corporal e foi muito difícil pro Brian conseguir se livrar do garoto. Gente, eu tô falando garoto e é garoto mesmo. Ele devia ter por volta ali de seus 15 anos de idade em 1986. Até que finalmente o Brian consegue ali, né, dar um jeito de fugir. Na verdade, ele foge e já, né, vai atrás da polícia. Só que a polícia não encontra uma pessoa dentro da casa, não encontra ninguém. E ele começa a falar, né, como era essa pessoa, até que um dia, né, a polícia começa a fazer então uma varredura. O local acaba virando um lugar de investigação. A polícia começa a olhar absolutamente tudo na casa, começa a encontrar umas coisas estranhas, até que no quarto da Anne, eles abrem a porta do armário. Ela tinha um armário embutido no quarto dela
eles abrem. Quando eles abrem o armário, eles percebem um fundo falso. E aí eles acabam removendo esse fundo falso e eles dão de cara com um túnel. Esse túnel, gente, não era só um túnel, era o túnel. O túnel, ele tinha como se fossem cavados ali vários outros túneis, incluindo um que dava no porão, e também tinham buracos por vários lugares da casa para ele poder espiar. Lá dentro eles encontraram, incluindo, né, o Daniel, que estava todo encolhido lá quando a polícia abriu o buraco. Imagina o susto, você simplesmente abre um buraco, tá um ser lá dentro, sabe? Você não tem ideia do que tem lá dentro, aí tá lá o cara lá dentro. Eles acharam comida, perguntaram pra ele quanto tempo ele tava lá, e aí ele contou pra polícia a verdade. Quando eles mostram, né, de fato, quando ele é preso, eles encontram ele, quem faz o reconhecimento é a Annie, porque Annie conhecia ele, e a polícia fala pra ela que encontrou dentro de um túnel. Eles ficam apavorados, principalmente pelo fato de ter buracos pela casa. Então ele olhava a movimentação da casa por esses buracos. E era justamente por isso que ele queria saber mais sobre a mãe, ele tinha detalhes sobre a vida da mãe e ficava atormentando eles dessa forma, e sabe-se lá quanto tempo ele ia fazer isso. Por quê? Não se tem ideia de qual foi a data que a família se mudou para casa, porém não devia ser muito tempo. Daniel LaPlante já estava morando naqueles túneis, né, dentro das paredes há meses, e aí ele revela para a polícia que na verdade ele teria conseguido o telefone das meninas porque ele teria feito um roubo na casa. Ele tentou roubar algumas coisas da casa quando a casa estava vazia, e aí nessa oportunidade ele consegue o telefone dela e também consegue ficar por dentro da casa, ali dentro, né, dos túneis da casa. Como ele sabia desses túneis e todas essas informações, ninguém nunca falou sobre isso, ninguém revelou isso, se foi ele que fez, se ele soube que tinha, ninguém sabe. Acontece que a gente está falando de um cara assim que teve um passado bem complicado e ele aprendeu a fazer esses jogos, vamos colocar assim, psicológicos com as pessoas, principalmente as pessoas que ele costumava roubar. A ficha dele era muito extensa, principalmente em furto de casa, né? Roubos, assim, roubos de casa. E também ali algum tipo de agressão. Tinha algumas coisas na ficha dele, mesmo ele sendo extremamente jovem. Pelo que aconteceu na casa, como não chegou a ser de fato, não aconteceu nenhum crime de sangue, ele acabou então, né, sendo ali colocado para fazer tratamento psicológico e passa um ano dentro de uma instituição fazendo tratamento. E na instituição eles dão o diagnóstico de hiperatividade para ele, porém esse não era o único diagnóstico que ele tinha, e aí a gente precisa saber como é que foi a infância, né, desse rapaz e tentar entender aí mais ou menos o que pode ter acontecido. Vamos lá. Daniel LaPlante, ele nasceu no dia 16 de maio de 1970 e a família dele era totalmente desestruturada, muito desestruturada mesmo. Então tinha muito entra e sai de adultos, outros adultos, ele era a única criança da casa, não é falado se ele teve ou não irmãos. A questão é que desde muito cedo, desde que ele se lembra, ele passava por abusos. E isso acontecia com todos os adultos que frequentavam a casa. Então, em algumas fontes, eles até dizem que em alguns momentos eles chegaram a questionar se de repente a própria mãe e pai dele, né, ou as pessoas responsáveis, porque cada hora alguém estava responsável, não fazer algum tipo de comércio com essa prática. Depois ele chega na adolescência, né, principalmente no colégio, ele começa a frequentar a escola normal, mas é durante ali o período dos seus 10 para 11 anos de idade que as coisas no colégio começam a ficar muito ruins. Logo de cara, as pessoas não gostam dele dentro da escola, não dão nenhuma chance para ele e chamam ele das piores palavras, principalmente de retardado sombrio. Eles diziam que ele era sombrio e que também ele tinha problemas mentais, enfim. Ele tinha ali também as coisas que ele acabava passando. Aí o que vai acontecer é o seguinte: vendo esse comportamento, né, dos outros alunos e também o comportamento dele, a professora percebia que ele não conseguia aprender direito, via também que ele tinha um lar disfuncional, então ela manda para a psicóloga da escola. Na psicóloga, ele começa a contar as coisas que acontecem, né? Acontecem com ele e tal. E a psicóloga vai percebendo que o que ele precisa era um tratamento psiquiátrico, porque ela suspeitava de uma coisa que poucas pessoas falavam, mas muita gente sabia que existia, que era déficit de atenção. Então, devido a isso, ela encaminha, né, o jovem Daniel, na época ele era muito novinho, ela encaminha ele para um psiquiatra. E com esse psiquiatra, ele começa a fazer tratamento. Acontece que ele tinha que fazer sessões semanais com o psiquiatra.
Só que esse psiquiatra também passou a abusou dele nas sessões e, né, durante aí as sessões e durante o tempo que duraram essas sessões. E dá pra dizer que foi isso que transformou ele no que vem pela frente? Aí só um profissional da área que pode dizer. Acontece que até esse momento aí ele não tinha feito nada de, vamos colocar assim, tão pesado. Ele simplesmente passou a praticar ali alguns furtos em casas, tá? Sempre casas das redondezas, casas da vizinhança. Então os vizinhos, ele sofreu muito com o Daniel, porque sabiam que era ele que roubava, e ele roubava desde comida a pequenos objetos, coisas fáceis de vender, e muitas vezes dava a impressão que ele roubava pelo simples fato de querer aquele objeto e saber que ele estava roubando. Não era uma coisa como se ele quisesse aquilo para vender, para uso próprio, dinheiro, esse tipo de coisa. Ele não fazia uso de substâncias ilícitas, então eles começaram a perceber que aquilo começou a ir passando dos limites, porque aí ele chega mesmo a fazer um roubo numa casa com pessoas dentro, quando antes ele esperava, pelo menos, para fazer esses furtos quando não tinha ninguém dentro de casa. Então as pessoas já conheciam a fama dele. E assim ele passa a ser uma pessoa que tem ficha criminal, porque ele acaba sendo preso, eles precisam chamar a polícia. Depois disso, nada muito sério foi feito. Então, por volta de seus 15 anos, é que ele encontra a Anne, ele já estava prestes a fazer 16 anos, e dentro dessa clínica, então, né, ele entra para esse tratamento psiquiátrico, ele sai de alta depois de alguns meses, ele sai em outubro de 1987. Bom, na clínica, então, descobriram, né, que ele era um rapaz hiperativo, já sabia que ele tinha também déficit de atenção, mas nada era muito tratado ali, e também ninguém colocava, por exemplo, quem era responsável por esse rapaz? Você não consegue encontrar. Então isso é uma coisa muito engraçada, porque assim, tem muita lacuna aí nessa história, mas vamos continuar aqui. Ele fica livre, ele sai então desse lugar, né? Ele não foi preso, de fato, ele ficou para tratamento, e aí o que vai acontecer é o seguinte, ele vai esperar só um mês, é só o que ele vai conseguir aguentar, sem fazer absolutamente nada. Ele não vai invadir a casa de ninguém, ele não vai fazer nada, ele vai ficar um mês ali quietinho, até que ele acaba então praticando um roubo. Ele vai começar a assaltar umas casas, vai começar a roubar umas casas, e em uma das casas ele vai conseguir 2 armas. E é aí, gente, que as coisas vão ficar bem pesadas, porque é bem tenso. Isso começa como uma história de terror e vai terminar assim de um jeito muito triste, mas muito triste mesmo. Após então disso, né, as coisas mudam de nível, e talvez ele tenha colocado ali tudo que ele tinha de ruim para fora e de uma vez só. Ele vai atacar covardemente no dia 1º de dezembro uma família onde tinha uma jovem mãe grávida com seus 2 filhos. Ela estava em casa, o marido trabalhando, e ele invade a casa. Lembrando, ele tinha conseguido a arma. Mesmo com ela grávida, ele acaba violentando ela, e depois disso ele utiliza a arma e dá disparos, tá? Disparos fatais na cabeça dela. Então ele deixa para que os filhos vejam, e depois ele pega os dois pequenos e ele afoga na banheira. Gente, é muito bizarro. Depois disso ele foge. Quem acaba encontrando então é o esposo dela. Quando volta do serviço, ele se depara com essa cena, a mulher grávida dele naquela situação, os filhos, e realmente isso é uma coisa que pode enlouquecer uma pessoa. Foi muito forte, e eles não conseguiam encontrar ele também. Porém, ele tinha deixado rastros, e a polícia já estava mais ou menos ali familiarizado com as coisas que ele costumava deixar para trás. Então a polícia começa uma busca, mas uma busca bem alucinante atrás dele, e consegue encontrar ele 48 horas depois dentro de uma lixeira, e só conseguem provar que era ele que fez e tudo mais porque ele tinha cabelo da filha, né, da filha da moça que ele acabou colocando na banheira, se é que vocês me entendem, e ficou um fio de cabelo dela preso na meia dele. Então a polícia conseguiu fazer esse reconhecimento e ele foi preso, e dessa vez ele foi preso definitivamente. Durante as audiências, né, que começaram a acontecer, eles conseguiram descobrir, né, psiquiatras conseguiram descobrir que ele tinha personalidade limítrofe e que seria muito difícil ele voltar a conviver em sociedade, sem contar que ele já tinha praticado, né, um crime que nos Estados Unidos basicamente não tem perdão. Foi uma coisa, né, horrível que ele fez, abominável. Então ele vai aos tribunais e ele acaba pegando prisão perpétua em 1988 por ter tirado a vida dessas pessoas, mesmo tendo sido considerado ali com personalidade limítrofe. Ele acaba sendo preso, e é aí que as coisas também começam a ficar estranhas. Por quê?
Ele vai preso, tá? Ele era super jovem, ele foi preso aos 17 anos. E na penitenciária, ele começa a basicamente criar algumas confusões. Ele era uma pessoa que criava algumas confusões também devido à religião dele. Então, desde 1988, ele tinha várias ações, tá? Eles viviam fazendo ali apelações, pedidos e tal, porque ele dizia que era injusto ele não poder praticar a religião dele dentro da penitenciária. A religião dele era o satanismo e ele queria ter o direito de praticar a religião dele dentro da penitenciária. Os anos foram passando e mais pedidos, e aí os pedidos começaram a mudar. Ele queria começar a lutar por liberdade condicional, quando na verdade ele foi condenado a não ter direito à liberdade condicional. E aí parece que os advogados acham aquelas brechinhas, acharam uma que ele deveria, né, tentar a liberdade condicional, ele teria esse direito com 25 anos, peso, então depois de 25 anos ele já podia começar a entrar com pedido de liberdade condicional. Porém, a questão dele era a situação dele era uma situação um pouco diferente. Então, ele começa a lutar por uma audiência e em 2017 o advogado dele consegue essa audiência. Nessa audiência ele diz que ele sente muito pelo que ele fez, ele chora muito e diz que ele não gostaria de ser essa pessoa e que ele só queria tentar viver ali alguns anos da vida dele, porque ele já estava nessa época com seus 50 anos de idade, então ele foi pra cadeia com 17. Ele queria viver alguns anos ainda, né, ter uma vida livre da cadeia por alguns anos e que ele fazia esse apelo para a corte. Porém, o juiz olhou bem a situação, analisou e virou para ele e disse o seguinte: olha, você pode estar chorando, você pode estar aí, né, tentando, mas a verdade é que eu não consigo sentir arrependimento de fato no que você está dizendo e você não tem direito à liberdade condicional. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais 45 anos para você cumprir. Porém, você vai fazer exames periódicos, exames psiquiátricos periódicos, e se uma hora algum profissional conseguir detectar que você está com remorso, você está sentindo remorso de fato, ou que você de fato está preparado para viver em sociedade, você tem alguma chance de viver em sociedade, a gente pode marcar uma nova audiência. Então assim fica decidido. Depois disso, muitas pessoas ali sentiram um pouco de medo, porque tinham medo que uma hora ele conseguisse ludibriar as pessoas que fazem aí, né, que dão esses laudos, e realmente essas pessoas podem ter uma lábia ali muito forte. Ele teria chorado copiosamente durante ali a sua audiência, porém ele até hoje continua preso. Em nenhum momento eles chamaram a família Andrews para fazer nenhum tipo de declaração durante o julgamento dele. Não foi um julgamento assim tão complexo. Sabemos que nos Estados Unidos isso poderia dar até mesmo uma pena capital. A questão é que isso vai variar muito de estado para estado, e eu não sei se Massachusetts ele tem essa prática de pena capital, porém ele acabou pegando a prisão perpétua. Provavelmente ele nunca vai sair da cadeia, tá, gente? Isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer mesmo. Então, muitas conclusões, principalmente conclusões que o Brian tinha chegado na época, o Brian Andrews, era que, na verdade, aquele dia que ele encontrou ele vestido como a mãe e tudo mais, fosse uma forma de ludibriar as filhas dele, e que as vítimas poderiam ter sido as filhas dele, que ele tinha certeza que as meninas não conseguiriam sobreviver a uma luta corporal como a que ele precisou ter, porque uma pessoa, gente, quando ela tá com raiva, ela tá em surto ou alguma coisa assim, eu não tô dizendo que ele tava, tá? Mas normalmente essas pessoas têm muita força. Então, para vocês terem uma ideia, foi muito difícil pro Brian não sair daquela situação sem vida, ou melhor, ter saído dessa situação e chamado a polícia. Então, não dá para saber nem quanto tempo ele morou dentro daquelas paredes, não dá para saber como ele fez aquilo. Eu achei isso extremamente estranho, porque tinha um túneis, tinha comida tudo bem, ele poderia roubar até da própria casa e ir levando, mas eu fiquei imaginando, já pensou, gente, quantas vezes essas meninas não conversaram sobre ele, até mesmo sobre ele, porque no fundo a Annie não tratou ele mal quando encontrou e viu que ele não tinha a descrição de loiro atlético que ele tinha dado. Ela só tinha percebido que ele estava muito sujo, né, que as roupas dele estavam muito sujas, uma observação normal, mas elas devem ter trocado de roupa, elas devem ter comentado sobre isso. O pai também estava sendo vigiado, então tinha buracos ali que dava para ver, e sempre de forma que a pessoa era quase imperceptível, e pessoas ali que entram e saem, ninguém sai procurando buracos, né, dentro da sua casa, pelas suas paredes. No caso, eu vou começar a fazer isso, porque esse caso ele é muito bizarro, porque pensar no que uma pessoa pode estar dentro da parede da sua casa, isso é muito, isso é pior que aquele filme O Rato Humano. Acho que só eu assisti esse filme, mas
Enfim, é um caso que deixa uma impressão assim horrível. Depois de algum tempo, só assaltando casas, ele tinha desenvolvido essa prática de fazer jogos, né? Esses jogos psicológicos com as pessoas que ele roubava. Só que no caso ali dos Andrews, né, da família Andrew, realmente aquilo era a forma. Ele já queria mesmo chegar às vias de fato, que foi o que acabou acontecendo com a outra família. É muito difícil. E aí você vê, né? É uma pessoa que teve uma infância difícil, os professores perceberam, aí você manda para um psiquiatra que deveria cuidar disso. Provavelmente ele contou, né? Ele pode ter contado para o psiquiatra, pode ter contado para a psicóloga também o que poderia ter acontecido com ele na infância, porque ele chegou a contar para outras pessoas. E aí o que acontece? Ao invés de receber ajuda, você recebe mais daquilo. E aí você não sabe com que mente você tá brincando, e de repente você está brincando com uma pessoa ali que depois vai ter muitas tendências assassinas, porque também foi uma ali das coisas que eles colocaram no laudo dele, que ele tinha tendências assassinas. Eu particularmente acho esse caso muito bizarro. Quando eu vi as fotos dele já mais velho e eu vejo a foto dele novo, sinceramente, na capa não precisa de muita coisa, é só você colocar ele mesmo, porque ele é sombrio mesmo, ele é sombrio e é muito louco você pensar assim, mexe com a imaginação das pessoas, pensar parede, pessoa, e ele corria, então, pelas paredes, então aquilo assustava demais, e tinha todo o lance do tabuleiro Ouija, sabe? Então ele esperou as meninas usarem o tabuleiro, aí ele já pegou esse gancho e começou a fingir basicamente que ele era um demônio, um espírito, então ele ouvia as meninas com medo, ele ouvia as meninas comentarem das batidas, ele ouvia as meninas dizendo que iria descer, então ele sabia de tudo, elas foram ouvidas e vistas o tempo todo por ele, e isso é muito bizarro, muito bizarro. Era uma das teorias que eu tinha com relação a 657 Boulevard, que até hoje ninguém sabe o que pode ter acontecido, né? Existem diversas teorias, depois saiu a série da Netflix, O Vigia da Vizinhança, e não é um caso sobrenatural, mas eu acho ele muito, mas muito assustador. Até o final, aproveita, deixa o like de vocês aqui pra mim, que é bastante importante. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, um super beijo e até o próximo vídeo.